Você sente muita raiva? Você é da turma das pessoas que explodem por qualquer coisa? Você é da turma das pessoas que guarda, 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 até não aguentar mais e explodir? Você é da turma que sente ali, mas finge que não está sentindo, mas lá dentro de você está planejando uma vingancinha? Ou você é da turma que acha que não sente? Eu uma vez recebi uma cliente que ela falou para mim, não sinto, nunca senti, não localizo raiva. Eu falei, obviamente que com o tempo ela localizou. A raiva é uma emoção básica, tá aí, disponível para todos nós, muito bem representada no Divertidamente, por aquele personagem todo quadradinho ali que explode e pega fogo a cabeça. A raiva é exatamente essa emoção, que como a gente diz, faz o sangue ferver. Vamos olhar um pouquinho para ela e tirar o julgamento de algo só ruim. Muito importante a gente olhar, porque ela está aí, você vai sentir em algum momento, ou talvez sinta várias vezes, né? E a gente precisa aprender a gerenciá-la. Então, o primeiro exercício para você, e eu vou te pedir até para pausar o vídeo se você quiser fazer o exercício, é você olhar e se perguntar quais são os seus gatilhos de raiva. O que gera raiva em você? Importante, sempre importante, o primeiro passo é a gente perceber e tomar consciência e identificar o que é que gera raiva em mim. Então, se você quiser, pause aí um minutinho e volte. Quando a gente vai olhando para os gatilhos, a gente vai percebendo que a raiva ela vem normalmente por dois grandes temas. Um tema é a invasão e o outro tema é a injustiça. Tudo que faz a gente achar ou sentir injusto, injustiça, ou tudo que a gente sente que foi invadida ou invadido. Vamos olhar para os dois e vamos ver o que a gente pode perceber. Primeiro, a invasão. A invasão ela pode ser física, de tempo e espaço. Ela pode ser uma invasão emocional e ela pode ser uma invasão de pensamentos ou mental. Vamos olhar primeiro, embora ela seja mais óbvia, né? Mas vamos olhar primeiro para a invasão física. A maior parte das pessoas vai sentir raiva quando alguém pisar no pé e não pedir desculpas, sair andando, nem percebeu. Ou alguém passou por você e trombou com você e foi embora. Dá aquela raiva naquela hora ali. A outra invasão ligada a espaço, mas que tem a ver com tempo, que é uma invasão do seu tempo, é quando você tem que ficar esperando. Esperando por alguém que você marcou uma reunião, esperando por alguém que às vezes até um passeio que vocês vão fazer, mas a pessoa demora, atrasa, não chega. E o muito comum, esperando por uma consulta que você fica sentado ali na recepção do consultório horas, horas e horas. Esses são os temas de invasão de física, de espaço-tempo. E que gera muita raiva na gente. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. E aí a gente tem uma outra possibilidade de invasão, que é a invasão emocional. A invasão, a gente se sente invadido emocionalmente quando alguém quer ou dizer pra gente o que a gente devia estar sentindo, mas que não tem nada a ver com o que a gente está sentindo, ou simplesmente quando alguém se desfaz do que a gente está sentindo muito rapidamente. Então vamos supor, eu estou ali sentindo uma tristeza e a pessoa nem me escutou, nem me percebeu, fala, não, imagina isso aí, bobeira, passa, vamos embora. As pessoas não fazem isso, obviamente, nem sempre, né? Fazem isso por mal. Às vezes é só uma não percepção do que de verdade você está sentindo. Mas isso pode gerar raiva, especialmente quando a pessoa te diz para sentir outra coisa do que é o que você está sentindo. A invasão mental, na história dos pensamentos e do raciocínio, ela é semelhante. É quando alguém resolve te dizer que nem te escutou, né? Não escutou o que você disse, ou não escutou seus argumentos, ou não escutou a sua história, e vem dizer para você o que você tem que fazer, como é que você tem que fazer, e o que é certo, o que
né? É por aqui e acabou. Isso normalmente gera muita raiva. Aliás, esse é um dos temas que mais dá briga nas relações. A pessoa não me escutou e acha que está certa, então ela vem falar para mim o que ela acha que é certo. E aí eu fico com raiva e fico dizendo também outra coisa, porque aí eu acho que eu tô certa e aí a gente começa as brigas. Esses são os temas da invasão. Tá bom, o que é que a gente faz com isso, né? Então a primeira coisa é perceber quais temas te incomodam, né? Quais são os seus gatilhos de raiva no tema da invasão, se tem mais, tem menos, o que é que pega mais para você, e talvez até um subtema, você tenha que perceber qual é o seu gatilho. Depois de perceber, você tem que começar a olhar e a gente tem que se perguntar: o que é que eu tenho que aprender com a raiva? Por que vem raiva nessa hora? Para que serve esse sentimento nessa hora? Essa é a pergunta que vale ouro. A raiva, ela é uma emoção que tem por base afastar. E, portanto, ela é a emoção que nos ajuda a dar limites, a dizer não para o outro, a dizer para o outro: olha, peraí, esse pé aí onde você pisou é meu. Olha, esse tempo aí que você está usando é meu. Olha, essa emoção aí que você está querendo jogar aqui em mim não é minha não. A minha é essa. Ela ajuda a gente a dar limites e a ocupar o nosso lugar, a ocupar o nosso espaço, a ser realmente dona ou dono do nosso espaço, do nosso tempo, das nossas ideias e das nossas emoções e sentimentos. É para isso que ela está aí. Então olhe para ela com bons olhos e use-a. Aprenda a dar limite, aprenda a dizer não, não, assim não tá bom para mim. Não, eu não quero. Se tem uma coisa linda da raiva, ela é a emoção que vai nos ajudar a conseguir colocar esse limite para o outro, que é tão importante nas relações. Todas as relações, todas. Especialmente as mais íntimas, né? Parceiros, parceiras, com filhos, com pais, com mães, com as mais íntimas, né? Com colegas com quem você está há muitos anos trabalhando, né? Amigos que você tem há muito tempo. Essas são relações que precisam sim de limite e nem sempre a gente consegue dar. Mas a raiva vem para nos ajudar. A raiva tem muita energia, né? Ela gera essa energia toda. Então essa energia eu posso usar para ocupar meu espaço e dar um limitezinho para o outro, né? Lembre-se sempre, a metáfora da invasão é a invasão física, né? Que a gente tem que pôr cerquinha. Olha, peraí, meu terreno acaba aqui, ó. Aqui tá a minha cerquinha, o seu é daqui para lá. E é para isso que tá aí a raiva. Então olhe para ela com mais carinho, perceba e perceba. Você talvez está precisando aprender a dar limite? Você talvez está precisando aprender a dizer não? A raiva vai te ajudar. Vamos para o outro tema, grande tema, que é o tema da injustiça. Injustiça é real, concreta ou muitas vezes é conforme a sua percepção, os seus valores. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você ama bichinhos, pets ou quaisquer animais e você vê alguém maltratando um animal no meio da rua. Aquilo ferve você, porque é injusto, porque aquele serzinho não tem como se defender. E aí dá muita raiva. Algumas pessoas vão lá brigar, né, e acabam às vezes até sendo agressivas fisicamente com quem estava maltratando o bicho ou o animal, se a situação permitir. Qualquer outra injustiça, tem alguém que precisa, uma criança que está apanhando de alguém, qualquer situação onde você olhe e conforme o que você pensa ou conforme o que você sente, para você tá injusto. Eu vou te dar um outro exemplo que acontece, infelizmente, com alguma frequência. A injustiça também você vai se sentir injustiçada ou injustiçado num ambiente de trabalho,
onde você está se dedicando bastante, mas quando você vê, é seu colega ou sua colega que foi promovido. E você não acha que aquela pessoa merecia. Você não acha que o trabalho daquela pessoa era suficiente para receber promoção. Isso também dá raiva, porque a gente também olha para isso como uma injustiça. Outra situação, por falar em trabalho, e às vezes nem é no trabalho, às vezes é na escola, às vezes é em qualquer lugar, algo seu que você fez. Seja um projeto, seja um desenho, seja um texto, seja uma música, seja um poema, e você produziu aquilo e aquilo gerou crédito para outra pessoa, especialmente projetos, né, no ambiente de trabalho, mas todos os outros, né, que é por isso que a gente fala dos direitos autorais. E você se sente muito injustiçado ou injustiçada. Isto é o grande tema da injustiça, e você pode pensar em várias outras situações de injustiça. A gente tem várias, né? Infelizmente, no mundo a gente tem várias situações de injustiça. E aí a gente sente muita raiva. O que é que faz com a raiva, né? Porque a raiva, e eu digo, o motivo que as pessoas não olham bem para a raiva, não gostam da raiva, é por causa de como a gente a usa. Se eu chegar lá e for dar uma tapa no colega, né? Ou chegar pro chefe e sair esbravejando, que absurdo, como é que você promove a fulana ou fulano, porque não merecia, não sei o que lá. Ou se eu for lá e brigar com todo mundo e fazer um escândalo na reunião, que esse projeto é meu, não foi ele que fez, não foi ela que fez. Aí a gente está usando isso de uma forma agressiva. E aí a gente não gosta da raiva e às vezes, especialmente mais lá atrás, a gente era educado a não sentir, que isso era uma emoção feia, não podia sentir. E não dá para não sentir, dá para a gente administrar. Eu lembrei de duas coisas, lembrei da fábula, que é uma fábula que já foi contada várias vezes, do pai que quer ensinar o garotinho, que era um garotinho bastante explosivo, um garotinho que por qualquer coisa perdia a paciência e saía brigando com todo mundo, o filho dele. E ele pega o garotinho e fala assim, nós vamos fazer o seguinte. E algumas versões dizem que ele deu uma tábua, outras versões dizem que era uma cerca atrás da casa. Ele deu um saco de pregos para o garotinho e um martelo. Falou para ele assim, olha, a cada vez que você perder a paciência e explodir, você vai pregar um prego ali nessa cerca ou nessa tábua. E o garotinho logo de cara já pegou uns 37, né, bastante explosivo. E aí, só que aí ele começou a perceber e começou devagarzinho, ao longo do tempo, a diminuir o número de pregos que ele estava lá batendo na cerca. Ele devagar foi controlando, conseguindo entender que era possível administrar essa raiva, até um dia que finalmente ele não botou nenhum prego na cerca. E aí ele foi todo contente ali, contar pro pai, falar, nossa pai, olha, hoje eu não preguei nenhum prego. E o pai olhou para ele e falou assim, parabéns filho, vamos lá olhar. E eles foram lá olhar a cerca e ele convidou o menino a falar, olha, agora que você não pôs mais nenhum prego, eu vou te convidar a tirar os pregos. Conforme os dias passem e você não exploda, não perca a paciência mais, você vai tirar os pregos. E aí o tempo foi passando e o garotinho foi tirando, até acabar de tirar os pregos. Super feliz e contente. E aí o pai o pegou pela mão, deu parabéns para ele e foi lá olhar com ele a cerca. Ele falou, filho, você tá de parabéns, é isso mesmo. Mas agora dá uma olhadinha nessa cerca. A cerca estava lá com todas as marquinhas dos furos dos pregos. Essa cerca nunca mais vai ser a mesma. Então, tome cuidado, porque os gestos de agressividade e as palavras de agressividade deixam marcas.
machucam os outros. E essas marcas muitas vezes não vão embora. E é por isso que a gente não gosta da raiva. Porque a raiva, quando a gente explode, a gente machuca os outros. E muitas vezes pessoas que a gente não queria machucar. Às vezes a gente briga com estranhos, nem é o caso, mas muitas vezes a gente briga com pessoas que a gente não queria machucar. Então, aí meu convite para você é como aprender a sair da raiva e ir para o oposto dela, que é a calma, que é esse centramento. E muito praticamente, a gente tem uma possibilidade que está aí disponível para você, que é a sua respiração. Então, meu convite para você é pause e aprenda a fazer respiração abdominal. O que é uma respiração abdominal ou diafragmática? É a respiração que você vai deixar o ar entrar pelas narinas até você sentir que seu abdômen expandiu um pouquinho. A sensação é uma sensação de que o umbigo foi um pouquinho para frente. E você vai soltar devagar e sentir que o umbigo foi um pouquinho para trás. Experimente aí um minutinho se você quiser, ou uma respiração se você quiser. Deixe entrar pelas narinas e sair pelas narinas. Essa respiração é a respiração que vai acionar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o que nos acalma. Então, esta é uma ferramenta na sua mão rápida que você pode aprender a usar. Eu ensino para todos os meus clientes, mas como eu falo para eles, vou falar aqui também no vídeo. Você precisa praticar. Quanto mais você pratica, mais você vai poder, na hora que precisar, estar treinado para usar. Então, se você quiser, treine todo dia um pouquinho, não precisa muito. 2, 3, 5 inspirações e expirações já vão começar a te ajudar a perceber como é essa dinâmica de uma respiração, que eu permito que o ar entre no meu corpo e depois eu deixo ele sair. A segunda coisa que eu lembrei foi que eu assisti há muitos anos atrás uma palestra do Dalai Lama. Eu não sei se você o conhece, espero que sim. Ele tem um rosto redondinho, um sorriso muito amoroso. E ele estava na palestra respondendo perguntas. Ao final da palestra ele resolveu responder perguntas, tinha um intérprete ali para ele, porque ele estava aqui no Brasil. E aí tinha uma pergunta ali para ele, que a pergunta era: puxa, como é que eu faço? Porque eu senti muita raiva do meu irmão e eu briguei com ele. Mas eu não quero porque eu gosto do meu irmão. E ao final da pergunta, o tradutor fala para ele: olha, é um menininho de 8 anos. E aí o Dalai Lama, na sabedoria e na doçura dele, falou para o menininho, falei: olha, eu também já briguei muito com meu irmão, eu também já senti raiva, tá tudo bem. E falou: olha, você vai fazer o seguinte, você vai perceber que se você deixar a raiva, ela vem e ela vai embora, ela passa por você, deixa ela passar. Ele falou para o menininho. Então, essa é a outra possibilidade. Aprender que a emoção da raiva, da mesma forma como ela põe fogo, você pode deixar ela passar. Por que ela não passa? Porque a gente fica ruminando, a gente fica alimentando a raiva. Quando a gente não respondeu ou não explodiu, ou às vezes mesmo quando a gente respondeu de uma forma ruim, a gente fica ruminando aquela história. Às vezes por dias, algumas por anos. E você fica alimentando a raiva e vai gerando ressentimento. Porque você alimenta aquela história, conta para um, conta para outro, fala que absurdo, olha o que a fulana falou para mim, olha o que fulano fez para mim. E aí eu fico lá repetindo, dando corda e alimentando esta emoção que era a raiva, que podia ter ido embora, ela vai permanecendo numa revolta, numa
num ressentimento que só vai estragando você mesmo. Vai estragando seu corpo, vai estragando seu humor, vai fazendo com a raiva uma emoção de afastamento, vai fazendo com que você afaste as pessoas. Então, meu convite para você é, sabendo de tudo isso, tente aprender a gerenciar a raiva. Então, vou resumir para você, para a gente guardar aqui. Para que a raiva serve? A raiva serve para que a gente perceba o que está nos incomodando. Se for um tema de invasão, para que a gente aprenda a dar limites, a poder ocupar o nosso próprio espaço. E a raiva serve, se for uma injustiça, para a gente aprender a usar esta energia da raiva para algo útil. Ah, quase me esqueci de falar disso, né? A raiva eu vou usar para algo útil. Eu falo para os meus clientes, escolha as brigas que valem a pena, mas brigue de uma forma inteligente. Ah, vamos pegar lá o exemplo do animalzinho lá que estava sendo machucado. Algumas pessoas gostam tanto de animais que elas acabam usando essa raiva da injustiça das pessoas que machucam os animais ou que estão na rua e recolhendo esses animais e fazendo uma ONG, um espaço para cuidar desses animais. Então use a sua raiva com sabedoria. Se ela for uma raiva ligada à injustiça, use essa energia. A raiva traz muita energia. Foque isso num bom projeto. Utilize isso. E se ela de novo for da invasão, aprenda a dar limites. Aprenda a dizer não, a ocupar, a se permitir ocupar o seu espaço. Nas duas situações, na hora da raiva, o melhor exercício que você pode fazer é rapidamente se centrar em respirar, para que você não exploda com pessoas amadas, com pessoas queridas, para que você não estrague algumas relações que você não quer estragar. Então, é isso sobre a raiva. Se você tiver algum comentário, quiser deixar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você quiser se inscrever no canal, vou ficar muito feliz. Eu estou aqui a serviço, criando pontes para que você se perceba e você evolua.